Correio Esportivo tá no ar! Juntamente com o meu primo emprestado, Eleandro Rodrigues. Grande, William, tudo bem? Boa noite, Eleandro. Bem-vindo. Né? Brasil 3, Escócia 0. Vamos falar desse jogo. Vamos falar aí do 16 avos que já tá definido no caso pro Brasil. E vamos falar da semana que passou, dos jogos que vão ter. Mas um pitaco rápido sobre o que você achou dessa vitória do Brasil sobre a Escócia. Uma vitória Vini Júnior, né? Lá com a cara do futebol brasileiro. Não tem jeito, né? Jogou bem, né? Convenceu aí, principalmente o Vini Júnior, que tem se destacado, tem assumido o protagonismo da nossa seleção brasileira. Exatamente. Gostei muito aí. 3-0. Fez o seu papel de casa, né? Saiu em primeiro do grupo, que era o objetivo. Agora é se preparar. Muito bem, então. Cumprimentando você que nos assiste, boa noite, boa sexta-feira. Programa, então, que vai falar de mais uma vitória do Brasil depois de vencermos o Marrocos, o Haiti, né? Empatamos com o Marrocos, vencemos o Haiti. E vamos falar hoje, então, dessa vitória sobre a Escócia, fazer nossos comentários, nossas previsões para Brasil e Japão. Já está definido para nossa seleção aí o 16 avos, né? Essa Copa que tem essa fase nova. E vamos falar de muita Copa do Mundo. Eleandro. Vamos abrir o mapa astral, né? Das previsões. Vamos fazer as previsões, os comentários aí. Faça tudo, né? Fale tudo, não esconda nada. O que você achou agora com toda a sua visão de Escócia 0 e Brasil 3. Talento individual, mais uma vez, fez a diferença. O Vini Júnior, né, assumindo o protagonismo da seleção brasileira. O que o povo pediu, conclamou, esperou, rezou, né? Fez de tudo para ver o Neymar em campo. Tá, jogou, apesar que pouco, mas entrou em campo, né? E inclusive formando a dupla que todo brasileiro espera e sonha na Copa do Mundo com o Endrick, né? Que acabou entrando aí os dois no finalzinho do jogo. Muito pouco tempo achei, né? De campo de rodagem para os dois, mas gostei da seleção brasileira, principalmente na parte individual aí do Vini Júnior, e o Cunha, quando é acionado, né? Demonstrou que merece a camisa 9 da seleção brasileira, merece essa vaga aí de titular. Gostei, fez o papel de casa, né? Que era sair em primeiro do grupo, cumpriu aí com o seu papel, que era obrigação, né, William? Sim, é verdade. Sair em primeiro. Por um tempo achamos que não ia acontecer, né? Depois daquele empate com o Marrocos. Isso, mas saiu em primeiro aí, que era o objetivo da nossa seleção brasileira. O time tá ganhando corpo aí na Copa do Mundo, né? Muito bem. Olha, vou passar então aqui as minhas opiniões. Tivemos ali logo aos 6 minutos. Hoje tá mais moderno, William, ó, viu? Hoje eu tô mais moderno. Tá na folhinha, na caneta e o papel, hoje vê no celular. Essa modernidade é um nome bonito para esquecimento, porque na verdade eu esqueci o papel dessa vez, ó. Então hoje estamos no celular. Aos 6 minutos o Vinícius Júnior, depois do esforço do Ryan, pressionou na saída do zagueiro, né? Que vacilou, pensou demais, e o Ryan marcou ali em cima. Então, aos 6 minutos, gol do Vinícius Júnior, já cedo. O Vinícius Júnior, como você bem comentou, e é um comentário assim, não tem como fugir desse elogio, né? O Vinícius Júnior, de fato, tomou para si essa responsabilidade, né? Acho que talvez pela ausência do Neymar, ele sabia. Eu tô falando, né? A gente tá falando isso, na verdade, desde o jogo com o Marrocos, que o Vinícius Júnior também ele já vem... A postura dele já vem sendo assim desde o início do jogo contra Marrocos, né? Ele pegou para si mesmo essa responsa, não se omitiu. Então, esse elogio recorrente que a gente fez ao Vinícius Júnior na fase de grupo, e é o verdadeiro craque, é o nome dessa fase de grupo do Brasil, né? Ele pegou a 10, como o povo fala, mas sem usar a 10, que ele não usa 10 na seleção, mas vestiu como se fosse um jogador de camisa 10, assumindo toda a responsabilidade da seleção. E aí, aos 22, teve um gol anulado, mal anulado pra mim. Acho que aquele juiz tava tendencioso, tava mal intencionado. O Vinícius Júnior não fez falta, pra mim, de forma nenhuma, no zagueiro ali. Ele fez o gol, que foi anulado, era pra ter sido segundo da seleção. O juiz anulou, pra mim, absurdo, né? E não deu um escanteio também pro Brasil aos 34 minutos, esse mesmo árbitro. O Brasil fez um gol de muita raça aos 49, né? Um lance ali, então, de raça, que ninguém desistiu. O Ryan pressionou ali na saída dos escoceses. O Bruno Guimarães fez um cruzamento que passou por cima do goleiro e do zagueiro da Escócia. E o Vinícius Júnior só conferiu ali, deu aquela testada para marcar o segundo gol. Teve quase gol também do Ryan, os 50, o Ryan que recebeu essa oportunidade pela lesão do Rafinha e, na minha visão, aproveitou bem, né? Eu acho que pegou um pouco
só de surpresa, assim, no sentido que esperávamos que se alguém ali da titularidade, né, alguém que estava de titular saísse, talvez o Luiz Henrique fosse a primeira opção, fosse o cara que preenchesse essa vaga, e aí o Ancelotti surpreendeu dando essa oportunidade para o Ryan, mas o Ryan correspondendo, eu fiquei bem satisfeito com a convocação dele, quando eu vi o nome dele, eu sempre apostei no Ryan, eu vi potencial nele e tá correspondendo, né? E a gente comentava no podcast passado, né, William, com relação a quem ele usaria no lugar do Rafinha, seria o Ryan, seria o Luiz Henrique, né? Uhum. Mas ele utilizou, seria o substituto direto, porque naquela primeira partida lá, que o Rafinha acabou se machucando, o Ryan já entrou, né, no lugar dele. E também gostei muito da atuação individual, pressionando, saída de bola, né, correndo, dando carrinho, se esforçando, e tá merecendo também essa vaga. Foi muito bem individualmente aí na partida também. O Ryan, concordo com você, que tem sido também um dos destaques aí da nossa seleção brasileira. Também assino embaixo, como a gente diz popularmente, né? Pro Ryan tá sendo tipo essa Copa do Mundo, essa oportunidade, e tá indo como um prato de comida, né? Ele tá ali, talvez é um nome que surpreendeu de estar entre os 26, né? Eu, particularmente, como eu disse, gostei dele estar lá e tá jogando muito bem, tá aproveitando a chance. E aí o Brasil fez aos 16 do segundo tempo, né, em grande jogada, enfiada de bola do Bruno Guimarães também me surpreendendo, fez uma fase de grupo boa, né, jogou bem também contra o Haiti, e ele que balançou ali na cara do goleiro, rolou pro lado, né, tipo, foi até uma tomada de decisão muito interessante, porque ali todo mundo esperava que ele fosse chutar ou driblar pra chutar, e aí ele balançou, né, tirou ali a atenção ali da zaga e rolou pro lado, Matheus Cunha passando, só rolar pro gol ali vazio, 3-0 seleção. Segundo tempo, 20 minutos saíram o Paquetá e o Casemiro, entraram o Martinelli e o Fabinho, aos 30 saiu o Matheus Cunha, entrou o Neymar, aí pro delírio, né, o povo viu ele aquecendo, já tava em êxtase, o povo tava em êxtase, né? E aí o Neymar, né, jogou 15 minutos ali, muito tempo sem jogar, tá sem ritmo. Não. Teve uma finalização, né? Conseguiu finalizar uma bola. O goleiro pegou. Mas tirando, acho que essa finalização, assim, 15 minutos pra quem tava sem jogar, acho que, né, não comprometeu, também não chegou ali, né? Não fez gol, não. Acho que a bola até passou pouco por ele nesses 15 minutos, né? Apesar desse chute aí. É isso, né? Vamos ver agora pro 16avos. Neymar chega aí sem ritmo de jogo, é verdade. Mas vamos ver se ele vai ser titular, eu acho que ainda não, né? Mas ele já deve estar ali, certamente vai estar como opção no banco. Aos 36, saiu o Ryan, o Douglas Santos, entraram o Endrick e o Alexandre. Eu acho que dos que entraram, né, que saíram do banco ali também, todo mundo assim bem regular, né? Acho que ninguém comprometeu, também ninguém se destacou assim demais. O Douglas Santos, que também está sendo um cara muito elogiado, né? Fazendo uma Copa muito segura, como tá falando, assim, um jogador muito seguro, aquele cara que é pouca mídia e muito futebol, como dizem, né? Um cara que não tá aparecendo tanto, não é tão falado nos elogios, mas é um cara que tá aproveitando também, assim como o Ryan, tipo, aproveitando muito bem a chance, né, de estar lá na Copa do Mundo. No linguajar da boleiragem, a gente utiliza muito o termo jogou feijão com arroz bem temperado. Exatamente. Esse tá sendo aí o caso do Douglas Santos. Brasil, então, classificado, ele anda em primeiro lugar. E vamos pegar agora, já está definido após os jogos de ontem, o Japão. Você que falou no último programa que preferia encarar o Japão, não foi? O Japão. Entre Japão e Holanda, preferi o Japão. Em função da camisa, a seleção holandesa tem grandes nomes individuais, né? Uma seleção, aí tem uma camisa mais... Seria, talvez, imagino eu, que seria um jogo um pouco mais difícil, mas... Vejo também uma partida bem complicada, né? O futebol japonês ele tem evoluído. Sim. Nas últimas Copas do Mundo já tem demonstrado isso, né? Tá fazendo uma ótima Copa do Mundo a seleção japonesa. Não vai ser um jogo fácil, mas colocar ali entre as duas, Holanda ou Japão, se fosse para mim, como técnico da seleção, Leandro, você é técnico da seleção, escolheria enfrentar a seleção do Japão. Eu, como já opinei no último programa, eu acho que a Holanda ofereceria menos perigo, apesar de também ser um time perigoso e tal. Acho que até individualmente a Holanda até tem jogadores que esse Summerville é um cara que fez pelo menos 2 ou 3 gols ali para a Holanda na fase de grupo, né? Tem o próprio Memphis Depay, acho que é o Van Dijk também, né? Então, assim... em termos de nome, mais perigoso. Mas eu acho que o Japão,
a seleção japonesa ela tá vivendo assim um momento que mistura entrosamento com boa geração, sabe? Então, eu acho que como você bem disse no último programa, a pressão, assim, a responsa tá toda com o Brasil, estão contando, assim, né? Tipo, a mídia, a torcida toda vai contar com uma eliminação do Japão, que o Brasil vai passar para as oitavas, mas eu acho que o Japão tá, assim, com essa mistura, né, de entrosamento, geração boa campanha. Então os caras vão vir confiantes aí, quem sabe beliscar aí. E não tem aquele peso, né, William? Não tem aquela responsabilidade de ser o favorito, porque o favorito sempre carrega isso, aquele fardo a mais, né? Aquele quesinho a mais aí sempre nas partidas. O Japão entra como um franco atirador, vamos dizer assim, né? Evoluiu muito o futebol japonês, concordo com você também, é uma seleção que corre bastante, né? Vigor físico, sempre tentando pressão e tudo mais. Aí entra, né, leve, vamos dizer assim. A seleção brasileira já vai carregando a cada jogo que passa, vai carregando a responsabilidade. A responsabilidade de ganhar, de passar, é toda nossa, né? Toda da seleção brasileira. Vai ser um confronto bem interessante, mas eu acredito numa vitória do Brasil aí, que deva vencer o Japão. Eu também acho, né? Acho que apesar aí de uma possível surpresa japonesa, acho que o Brasil tem tudo para fazer ali os seus 2, quem sabe até 3, né? Tomara que não leve gol, né? O Japão é um time que também fez, acho que bastante gol nessa fase de grupo, mas que o Brasil consiga ali a defesa ir bem, o ataque melhor ainda, para que a gente faça 2, 3 ou quantos conseguirmos e não soframos gol, né? Se a gente conseguir manter o nível de atuação das 2 últimas partidas, o Brasil deve passar fácil aí pelo Japão. Fácil não, mas vencer por uns 2 gols de diferença aí e ficar com essa vaga aí para a próxima fase. Um ponto o seu comentário me deu a gancho para também comentar um ponto importante, que é o que eu venho conversando aqui com o Leandro até em off. Na minha opinião, o Brasil fez os resultados, mas ele precisa, em termos de desempenho, aumentar. Precisa de melhor desempenho, né? Performance, como dizem hoje em dia. Até porque o Japão vai ser mais difícil do que essas seleções que nós pegamos na fase de grupos ali. Talvez o Japão seria mais equivalente talvez a Marrocos, que dessas 3 seleções que é a mais perigosa, é a mais consistente, né? Tem mais qualidade. Então eu acho que se a gente pegar até os últimos 2 jogos e principalmente o segundo tempo, que o Brasil fez os gols contra a Haiti, tirou o pé no segundo tempo. Fez os gols contra a Escócia, tirou o pé no segundo tempo. Então o Brasil precisa de mais constância. Precisa ter mais essa uniformidade de desempenho, não tirar o pé do acelerador. O Japão vai ser mais difícil, né? Popularmente falando aí, muita gente vai dizer que nós pegamos cachorro morto, digamos assim, até agora tirando Marrocos, que não é, já faz, né, alguma geração aí que não é. Então o Brasil tem que ter um desempenho, na minha visão, melhor. Tem que jogar mais e não tirar esse pé do acelerador, porque o Japão vai vir, né? Principalmente os 45 minutos finais. Principalmente. Né? Primeira parte, a seleção brasileira tem desempenhado um bom futebol, tem construído os resultados e depois tem só administrado, né? Mas para um mata-mata aí, você tem que estar ligado os 90 minutos, né? De repente termina um 0-0, na primeira etapa você tem que estar focado, ligado aí na segunda etapa para tentar construir aí o resultado e buscar a classificação. Melhorar um pouquinho aí na segunda etapa, né? Para tentar ajustar aí as coisas. O Brasil tem jogado um feijãozinho com arroz bem temperadinho, né? Sim. Na primeira etapa. Aí depois mudanças e tudo mais, não tem conseguido aí manter o mesmo nível, né, da segunda etapa. Na minha visão, sim. Dá uma melhorada aí nesse ponto, nesse quesito aí pra gente buscar essa classificação e claro, né, já pensando aí pra frente na Copa do Mundo, que a gente vai ter que jogar mais. Sim, a hora que a gente começar a enfrentar, né, as outras seleções. Agora a gente já tem que jogar mais do que a primeira fase para buscar a classificação. E depois, né, o grau de dificuldade vai aumentando, né, conforme o adversário. Se a gente quer pensar em hexa, tem que aumentar aí, né, melhorar a performance, o desempenho dentro de campo. Tem que focar lá no infinito, né, pra gente conseguir construir as partidas e os resultados. E em termos da lesão do Rafinha, Leandro, na sua opinião, você acha que o Rafinha volta a estar disponível? Você acha que ele veiculou-se aí, né, saiu na mídia mundial de que ele talvez até pedisse dispensa da seleção por problemas pessoais ali, parece que financeiros, então não sei como é que tá essa situação do Rafinha também, mas mesmo que o Rafinha esteja disponível, na minha visão, o Ryan pegou essa vaga para ele. Eu acho que o Ryan deveria ser mantido ali na vaga do Rafinha de titular. Ele machucou na hora errada, né?
machucou na hora errada, o substituto dele veio, correspondeu e jogou melhor do que ele. Sim. Aí a gente nem sente falta do Rafinha, pode ver, não sente falta nenhuma do Rafinha, porque o Ryan veio, vestiu a camisa, né? E tem correspondido aí esse jogador. E ainda a gente tem uma outra opção, conforme a gente destacou até no podcast passado, né? A gente tem várias opções ali para aquele meio de campo e ataque. A gente tem outra excelente opção, que é o Luiz Henrique. Sim. E eu, no meu ponto de vista, os dois, tanto o Ryan quanto o Luiz Henrique, são mais jogadores do que o Rafinha. O Rafinha hoje tem mais status, tem mais conquistas, né? Mais mídia, enfim, tudo. Mas na bola, no campo, eu acho que o Ryan, tecnicamente, e em termos de contribuição mesmo, para a seleção brasileira. Isso é um ponto de vista meu, eu acho que o Rafinha, aí ele perde, né? Pro Ryan e também pro Luiz Henrique, que, né, é também um outro substituto aí. Assina embaixo. Se machucou na hora errada, viu, William? Sim. Ou pra torcida vai dizer que foi na hora certa, porque ele abriu o espaço, aí deu oportunidade para quem é melhor que estava no banco até então. Mas eu concordo plenamente. Acho que o Rafinha, tecnicamente, é abaixo. E acho que o Ryan deve ser, já que o Ancelotti optou pelo Ryan aí, em vez por exemplo, do Luiz Henrique, que o Ryan permaneça de titular. Sabe qual que é a minha dúvida? Qual, Helena? Na sequência, nós passamos pelo Japão, o Neymar vai evoluindo agora, campo e tudo mais. A hora que tiver todo mundo, o Neymar num condicionamento 100% ele não vai estar na Copa do Mundo. Isso a gente não pode esperar. Tiro curto, mas ele vai estar lá 60%, que já iguala um jogador de 100%. Sim. O Neymar tendo 60%, o craque, o talento, ele sobressai. Quem vai sair para o Neymar ser o titular? É uma boa questão. Até porque o Neymar... Quem você tira dessa seleção que está redondinha, né? Sim. Olha, tem que ver também em termos de aonde o Neymar atuaria. Porque o Neymar sempre foi pelos lados, né? Seria o ponta. Então ele não é um centroavante. Só que acho que pelas questões de lesões, pelo passar da idade, eu acho que o Ancelotti poderia usar ele de 9, ali que é onde o Igor Thiago tava, que é onde o pessoal tava pedindo o Endrick, pode ser de 9, pode ser até de 10 ali vindo de trás, que seria no lugar do Paquetá. O Neymar nem compara com o Paquetá. Mas o Paquetá tem evoluído, né? O Paquetá... Eu fui sou um crítico do Paquetá, mas ele evoluiu na seleção brasileira. Não fez uma boa estreia, foi mal contra a seleção do Marrocos. Depois ele evoluiu nesses dois últimos jogos aí, contra o Haiti jogou muito bem, e agora manteve a regularidade. É um jogador regular, tem mantido a regularidade aí com a camisa da seleção. E outra, ele está 100%, né? Ele corre, o fator físico faz a diferença. Olha, rapaz, é uma pergunta muito boa que o nosso treinador lá, o Ancelotti, que deu um jeitinho lá para ver o que ele vai fazer na seleção brasileira. Porque o craque não pode ficar fora, né? Se ele estiver bem condicionado fisicamente, né? A técnica sobressai sobre todos os outros jogadores da seleção brasileira. O Neymar é o melhor jogador da seleção brasileira quando ele atingiu os seus 60%, por exemplo, da condição. Aí vai ficar difícil, né, para ele tentar encaixar o Neymar, né, e tirar um jogador desse que tem atuado muito bem na seleção. Sim, mas esse é um problema bom, né? A famosa dor de cabeça boa, né? De treinador. Mas, Ayrton, pra reforçar, né, e não deixar sua pergunta sem resposta, eu acho que eu tiraria o Paquetá e botaria o Neymar ali como se fosse o armador, né, vindo de trás, ou vai jogar com o Neymar, já que a gente, na minha opinião, é onde a gente mais tem peça, mais tem opção é nas pontas. Porque tem Ryan, tem aqui o Rafinha estava de titular, então o Ryan era opção como reserva. Mas a gente tem Ryan, tem Luiz Henrique. Eu acho que pode ser, né? Colocar o Neymar de 9, que aí sairia o Rafinha, que já tá fora, sairia o Igor Thiago, que era o titular no primeiro jogo, saiu. Deixava o Neymar de 9 e aproveitaria nas pontas ali o Matheus Cunha, que tá bem, o Ryan, o Matheus Cunha e o Luiz Henrique, né? Só que daí já não sei se o Cunha, ele renderia como está rendendo, né? Como centroavante na ponta, né? Teria essa opção ainda, né? Do Matheus Cunha. E como é que você vai mexer no nosso 9, né? Os últimos jogos, balançou a rede em todos, né? Sim. Três gols nas últimas 2 partidas. Confiança, fase boa. Ainda teria essa quarta opção. Seria manter a substituição foi no lugar do Cunha, né? Ele entrou no lugar do Cunha. O Neymar entrou no lugar do Cunha. Acho que foi, né? Do Matheus Cunha. Pois é.
Então ainda teriam essas opções, poderia deixar o Cunha de centroavante e o Neymar na ponta, é que eu não sei, vai depender, tudo passa pelo esquema tático onde o Mas Neymar vai ser usado. O bom, né, da cabeça do futebol europeu, que é o do nosso técnico, do Ancelotti, para isso que foram buscar ele, é que ele trabalha jogo a jogo, né? As condições partida a partida, não tem titular, tanto é que ele está rodando muito a seleção brasileira, com exceção aí dos zagueiros e dos goleiros, todo mundo já jogou pelo menos um pouquinho nessa Copa do Mundo. Ele vai montar os esquemas conforme os adversários, né? Dando esse giro. Né? E ele tem potencial, né? Se precisar deixar o Neymar no banco, ele vai deixar. Sim. Assim a gente espera. Né? É verdade, ainda mais que o Neymar tem toda essa questão se ele não tiver, né, tudo perfeito, para não mexer, né, numa seleção que está redondinha aí. Mas o Neymar agora, pelo jogo contra o Japão, creio eu que vai ficar no banco. Sim, né? Deve começar no banco. Deve entrar aí no decorrer aí das partidas para ganhar tempo e tudo mais, né, na parte final aí da partida. Muito bem, agora difícil é destacar uns nomes aí do Japão, né? A gente fala do Brasil, agora Brasil e Japão. Quem será ali os perigosos? O Japão e a Coreia do Sul, viu? E aí você pode colocar os jogadores e se você não prestar muita atenção na documentação, você troca um pelo outro, você nem vê no campo. Eu tô pensando aqui se um narrador, um comentarista num jogo Japão e Coreia do Sul, por exemplo, rapaz. Esse aí sofre. Não tem o que fazer, como é que você faz? Mas o Japão até é complicado falar individualmente do Japão, né? É tudo parecido, nome parecido. Mas o Japão, então, que fez uma ótima fase de grupos, vem aí, então, jogando, né, toda essa responsa para o Brasil, mas vem ali tentar o seu lugar ao sol. Certamente vai dar aí a sua vida, vai se jogar muito bem para buscar essa vaguinha, então, nas oitavas de final. A gente, como brasileiro, né, torce para que seja igual o golfinho, né? Vem, faz a graça e volta. Faz a graça e vai embora, exatamente. Então, Brasil e Japão, segunda-feira, 14h, vamos estar aqui, eu e o Leandro, assim que a bola parar de rolar, vamos gravar, ainda para segunda-feira, tudo do que, né, vai ser ali quase que em tempo real, né? E boa parte dos brasileiros gosta desse horário, né? Já enforca a parte da tarde, né? Já não volta mais pro trabalho. Pois é, né? Isso aí é de 4 em 4 anos, a seleção dando essa alegria pro trabalhador brasileiro. Mas então, vamos estar aqui assim que a bola parar de rolar, torcer para não ter prorrogação, né? Tomara que seja decidido nos 90 minutos logo, não tenha prorrogação, não tenha pênalti. E com uma vitória do Brasil, pra gente estar aqui elogiando e já mirando aí as oitavas e comentando as oitavas de final. Vamos passar agora então, Leandro, pelos jogos que tiveram essa semana. Teve muita coisa boa. Tivemos, olha aí, ó, a França vencendo o Iraque por 3-0 na segunda-feira. O jogo mais longo, né, da Copa, por causa de toda aquela situação lá do... Parou, chuva, né, em função da chuva, do perigo. Raio, rapaz, tanto que esse jogo era para ter acabado e começado, acho que o outro, aí como esse jogo demorou muito, já tiveram que acionar lá as outras equipes, já começaram a narrar e comentar o outro jogo, que era para acabar um e começar o outro, né? Enfim, durou muito por causa de chuva lá, de raio, né, para não ter perigo de machucar ninguém, não acontecer nada, mas a França então, mesmo com toda essa demora, venceu 3-0 o Iraque, 2 gols do Mbappé, para variar, né, tá jogando muito, e o Dembélé. Algum destaque dessa partida, Leandro? Mas foi o atraso mesmo, né? Que são situações adversas que acontecem, né, no Mundial, a ser destacado esse jogo longo aí que a França teve. E o Mbappé, né? O craque. Essa tá sendo a Copa dos craques fazendo a diferença, né? Que em outros mundiais passados também, às vezes o craque não faz a diferença, né? Não aparece tanto. Essa é diferente. Todos os craques marcando, né? Sempre Haaland, comparecendo, Mbappé, jogando bem. Ronaldo, Messi, todos eles aí jogando bem. É verdade. E tivemos também, ainda na segunda-feira passada, a Noruega e Senegal 3-2 em Nova Jersey. Jogão, cara. Aí, ó, o Pedersen abriu o placar e o Haaland também, como a gente acabou de falar, fez os outros gols da jogando Noruega. Fino da bola da Noruega. Nossa, né, fino da bola nessa Copa. O meia ali, tem um meia que é do Arsenal, esqueci o nome agora dele. O cara que também se destaca, o Haaland nem precisa falar. Centroavante, né? Nato. Meu Deus do céu, cara. E aí o Ismaila Sarr fez os 2 gols de Senegal. Então, Noruega 3-2 sobre Senegal na segunda. A Argentina, que bateu aí a Áustria também na segunda 2-0. O Messi fez os 2 gols.
Tivemos ali aquela cena... o Messi Futebol Clube, né, na Copa do Mundo. Só ele fez gol na Argentina. E tivemos a cena rara de ver o Messi perder um pênalti, né? O Messi chutou pra fora, cara. É coisa rara de se ver, né? Mas foi o terceiro pênalti que ele perde em Copa do Mundo. Mas passa tão despercebido pelos 2 gols e pelos 5 que ele fez lá na Copa do Mundo, carregando a Argentina, né? Sim. Só ele fez gol pra Argentina na Copa do Mundo. Olha só, cara. Você vê? Só ele fez gols aí na... É absurdo, né, cara? Isso com 38 anos, né? Nossa, cara. Já vai dar saudade. O mundo da bola já tá triste com a partida do Messi da seleção, né? O craque Neto cravou que o Messi joga a próxima Copa. Mesmo? Que a próxima Copa ela vai ser uma fusão de países, né? 6 países da América do Sul. Como ela vai... A próxima Copa vai completar 100 anos de Copa do Mundo, Isso, vai ser a Copa Centenária. Ela vai começar aqui na América do Sul, aqui nosso vizinho Paraguai, Argentina, tem mais... Uruguai, eu acho. Eu não sei se vai ser só a abertura, o que vai ser. Ela vai começar aqui na América do Sul e vai lá para a Europa, vai ser em Portugal, Espanha e Marrocos, que é ali no norte da África. Eu não gosto dessa mistura. O país se prepara tanto para uma Copa do Mundo, né? Pega o Brasil, por exemplo, quando sediou, né? Construiu estádios e tudo mais. Tem time meu, tá devendo até hoje estádio e tudo mais, mas ganhou um estádio, né? E constrói, né? Toda a infraestrutura para receber, para brigar, e de repente você vai receber um jogo da Copa do Mundo, né? 2 jogos da Copa, 2 jogos da Copa do Mundo. Eu sei que vai ter isso, vai começar aqui, ser 6 países. Pra lá. Não sei se vai ser a fase de grupo na América do Sul e o mata-mata na Europa, se vai ser só abertura e vai começar desde a primeira. Eu não sei essa divisão, mas a informação que eu tenho é essa, né? Pois é, só para fechar o assunto do Messi, né? Aí seria a oportunidade de ele jogar na Argentina, inclusive, né? Diante do seu torcedor. Diante do torcedor, é verdade. Do jeito que ele se cuida, e do Messi a gente nunca pode duvidar, né? Isso que eu ia falar. Ele tem 38 hoje, né? Vai estar com... Já estaria com o seu... Mas o Cristiano Ronaldo tá com isso aí, tá aí comendo a bola, né? Se cuida demais, né? Mas é um bom ponto. É possível, né? É possível, né? Até para todos os efeitos, até a segunda ordem, é a despedida dele, mas é possível sim. Ainda mais com esse fator, como você disse, né? Vai ser a Copa Centenária, uma Copa comemorativa. Copa diferente. Um dos países aí que vai ser o começo, pelo menos, vai ser o país dele. É verdade. Tivemos também, a Argélia venceu por 2-1 a Jordânia de virada, né? Foi um jogo que acho que foi até meio ali, foi meia-noite, assim, foi início da madrugada. Aquelas partidas que até a gente passa desapercebido. Partida que não dá para acompanhar. Aí tivemos já a goleada de Portugal sobre o Uzbequistão, 2 gols do CR7, Nuno Mendes, Rafael Leão e um contra do Kuchanov. Goleada esperada, né? De Portugal sobre o Uzbequistão. Esperada. Aí todo mundo torce pro bom futebol, torcia pro Cristiano Ronaldo fazer gols, fez gols. Sempre brasileiro. Parece que os únicos que não torcem para ele mesmo são os companheiros de equipe, né? Ao contrário do Messi, todo mundo abraça ele. Lá ele tá tendo um pouco de dificuldade com os jogadores, com os próprios jogadores. Alguns jogadores eram em entrevistas falando que a seleção não é só Cristiano Ronaldo. Sabe aquela pontinha, assim. Um ciúminho, até porque, imagina também você. A seleção da Argentina, você nota, a união, todo mundo joga pro Messi, né? Ali não. Ali os jogadores da seleção portuguesa já não agem dessa mesma forma, tem aquela pontinha de ciúme. Mas eu gosto do bom futebol, eu gosto do craque, né? E o Cristiano Ronaldo marcando gols aí. Mas se você for ver essa história aí que você falou pelo lado do jogador português, também é complicado, né? Porque ele tem o seu valor, ele tá lá na seleção também, ele não é o Cristiano Ronaldo, mas tem o seu valor. Então, assim, sabendo da natureza humana, né? A gente não se espanta tanto de ver que pode rolar, sim, um ciúme, uma certa inveja, né? Daí ele é até utilizado alguns jogadores em suas redes sociais portugueses, que o Cristiano Ronaldo já não é mais aquele, né? Ele é apenas um contribuidor, hoje já não é mais um cara que faz a diferença. Nesse ponto, nessa linha estão seguindo aí. Mas não deve ser fácil também, né, cara? Ser um jogador de Portugal, porque realmente ele sozinho não é a seleção, só que ele sozinho é boa parte dela, né? Até porque se cuida e faz muito gol, enfim. Tivemos a Colômbia vencendo o Congo por 1-0 também na terça. Inglaterra 0, Gana 0. Um jogo também que pelo surpreendeu, assim, né? Vamos colocar aí talvez negativamente. Esperávamos uma vitória da Inglaterra. Harry Kane parece que perdeu um gol cara a cara lá, sem goleiro e tal. Eu até falei do futebol inglês, né? Que estava desempenhando um bom futebol aí, essa partida. Mas foi o grande que decepcionou, né? A gente teve todas as seleções grandes decepcionaram em uma das partidas. E essa rodada foi a rodada da Inglaterra. A da Inglaterra, né? A Croácia, não jogou bem, passou aperto, mas venceu o Panamá por 1-0 também na terça.
A África do Sul tá fazendo lá, vivendo o êxtase, né? Fez história, venceram por 1-0 a Coreia, que também acho que foi um resultado que surpreendeu. Acho que a África do Sul até então era a última do grupo, a Coreia tava fazendo uma boa fase de grupo, acho que esperavam uma vitória da Coreia, mas os Bafana venceram com o gol do Mazeko, garantiram, chegaram aos 4 pontos e garantiram pela primeira vez na história da África do Sul presença no mata-mata da Copa, cara. Que legal, eu vi vídeo deles assim, final da partida, né? Aquela comoção, é uma das coisas mais bonitas que a Copa proporciona, né? E o futebol, né, é diferente, e as comemorações da torcida, essa ligação com a seleção, né, é bem diferente. A alegria do povo africano. Todos esses jogos que você falou, viu, é uma seleção que ninguém tá falando, assim, mas está indo, assim, ganhando de 1-0, indo e fazendo aquele futebolzinho, assim, bem burocrático, mas indo, é a Colômbia. Colômbia, né? Pode ver, é 1-0, apertadinho ali, mas não leva muitos gols na competição, tá alinhadinha e tá indo assim bem igual o Mineirinho, né? Comendo pelas beiras. Pode ver, a Colômbia aí, ela tá... Ninguém dá o holofote, não dá muito foco, não tem muita mídia, mas tá indinho. E a Colômbia... Tem 2 caras ali que me chamaram, assim, tem me chamado a atenção, que é esse ponta Luiz Dias, um cara, esse cara é muito, muito bom. E o lateral direito também, o Munhoz. Eu lembro que os dois ali também fizeram um dos gols da Colômbia sobre o Uzbequistão. O primeiro foi uma jogada, assim, de talento individual dos dois, sabe? Um lançamento, assim, uma enfiada de bola, quebrando todas as linhas do Luiz Dias. E esse Munhoz pegou de primeira no ar, assim, cara, foi um golaço. Esses 2 caras têm me chamado a atenção nessa Colômbia que você tá elogiando. Tivemos também o México, né, que deu alegria lá para todos os arriba, vencendo a Tchequia por 3-0, também classificados para, inclusive acho que foram o primeiro classificado para o mata-mata. Gols aí de Sánchez, Quiñones e Fidalgo. Viu essa partida? Algum comentário a fazer? O México, jogando nos seus domínios, é muito forte, né? A alegria do povo mexicano e tudo mais. E tá indo, conseguiu cumprir o objetivo dessa primeira fase aí, que era a classificação, né? Tá lá, tranquilo. E festa no México. Festa, parece até tequila. Igual os africanos, né? Muita tequila. Tequila, tacos, guacamole. Os donos lá de restaurantes, bares estão felizes. Né? A Suíça venceu o Canadá por 2-1 quarta-feira também. Gols aí do Vargas e Manzambi. O Canadá descontou com o Promise David. Bósnia venceu o Catar por 3-1, também ficou perto de uma vaga no mata-mata, como uma das melhores terceiras colocadas. Essa Copa que tem essa novidade aí, né? O Marrocos, do grupo do Brasil, venceu o Haiti por 4-2, o Haiti vendendo caríssimo essa partida contra a Marrocos. Acho que todo mundo também esperava ali uma supremacia, né, que Marrocos ia tomar conta da partida. Não foi assim, Haiti, né, ficou meio lá e cá no começo do jogo. Marrocos venceu no final das contas por 4-2, garantiu classificação no grupo C. Viu? Conseguiu... Acho que esse jogo, nenhum brasileiro conseguiu dar muita atenção, porque era na mesma hora do jogo do Brasil. Na mesma hora do jogo do Brasil, né? Mas era o que a gente previa, né? Brasil primeiro, e a seleção aí do Marrocos, né, classificando em segundo. E a Escócia em terceiro. Pois é. Turquia venceu os Estados Unidos por 3-2, o gol da vitória marcado aos 52 minutos do segundo tempo. Apesar da derrota, os americanos seguem no Mundial. Passando então, né? Agora confesso que não sei aqui, mas ou passou em segundo ou passou dentro desses 8 melhores. No bololô aí dos terceiros colocados. Austrália e Paraguai ficaram empatados então no 0-0, terceira rodada do grupo D. Esse resultado classificou a Austrália para a segunda fase como segundo colocado. Tivemos ontem lá em Nova Jersey o Equador surpreendendo geral, vingando o Brasil. Toda vez que a Alemanha perder, acho que é a alegria do brasileiro, né? A Alemanha perdeu pro Equador de 2-1. Jogo aí que foi virada, né? Dos equatorianos e avançaram pro mata-mata em terceiro lugar pelo grupo E, rapaz. Jogo surpreendente. Um dia do grande fazer aquela que estão fazendo na Copa não jogar bem e ser surpreendido. Pois né? Até a Alemanha foi surpreendida aí nessa Copa do Mundo. Reforçando a teoria que você acabou de trazer aí pra gente agora há pouco, né? A Costa do Marfim venceu o Curaçao por 2-0, 2 gols aí do Nicolas Pepe, que se classificou também.
É a 4ª participação da Costa do Marfim na Copa e eles passam da fase de grupo pela primeira vez. Estão também vivendo um momento de muita euforia, assim como a África do Sul, né? Costa do Marfim. Algum destaque, algum comentário desse jogo? Viu esse jogo? Esse eu te confesso que não, né? Tem algumas partidas em que a gente não se liga, né? Não, esse eu também confesso que eu não vi. A Holanda venceu a Tunísia por 3-1 também. Ontem, gols aí do Chicre contra Brobrey e Van Heck. Matt Story descontou para a Tunísia. Com o resultado, os holandeses ficaram na liderança. Então, se livraram do Brasil, ou o Brasil se livrou da Holanda, lá no grupo F. E o Memphis nada de balançar. E o Memphis nada, rapaz. É pra estar zerado, você tá? Não fez gol ainda, né? Ele não fez gol ainda. Ele quase não joga. Poxa vida. Faz tempo. Tá tipo o Neymar ali, né? O nome de destaque, mas tá mais pro banco, não jogou muito ainda. E o Japão, que ficou em 1-1 com a Suécia lá em Dallas, terminou na vice-liderança do grupo F, vai encarar o Brasil na segunda. Os jogos, então, os próximos jogos, né? Os jogos que terminam essa terceira rodada, fase de grupo da Copa. Temos hoje à tarde Noruega e França, 4 da tarde, assim como Senegal e Iraque. Noruega e França. Jogão. O jogo, né, ali do empate entre Haaland e Mbappé. Quem será que vai levar melhor, Leandro? Essa é muito boa. Eu acredito que os dois vão deixar o seu. No mínimo um. Os dois vão fazer pelo menos um. Isso, o jogo, cara, promessa de jogão, porque pode ser que a Noruega vença, pode ser. Eu acho que a França tem um leve favoritismo. Né? Eu acho que a França tem uma probabilidade um pouquinho maior de sair com a vitória. A França tem o favoritismo e a Noruega tem aí desempenhado um bom trabalho nessa Copa do Mundo. Né? Tem sido talvez a surpresa positiva, não surpresa assim positiva, porque tem grandes jogadores, né? Era para fazer uma boa campanha, mas talvez assim uma das seleções que tem jogado o melhor futebol na Copa do Mundo, a seleção norueguesa. Né? Pois é. Eu acho e que o Haaland sobrou caixa. O cara, meu Deus, o cara também é muito perigoso. Mas eu acho que assim, uma diferença que há é que eu vejo mais. Eu acho que o Mbappé, ele tem alguns nomes para dividir esse protagonismo na França. Eu acho que o Haaland é mais ele, tem mais esse meio ali que é do Arsenal, que também é bom, eu acho que divide, mas não é a mesma coisa. Eu acho que a França tem um pouco mais, porque o Haaland tem o Olise, tem o Dembélé, né? Tem vários jogadores bons, né, que podem dividir essa responsabilidade com o Mbappé, né? Ainda que ele não precise, né? Porque ele sozinho também, mas tem esses nomes que podem sair de destaque. A Noruega concentra mais no Haaland ali, né? Aí hoje à noite nós temos Cabo Verde e Arábia Saudita. Vamos ver se Cabo Verde sassarica, né? Apronta ali pra cima dos sauditas. E jogo também, pra mim, promete, que é Uruguai e Espanha, né? O Uruguai ali geralmente é uma seleção aguerrida. A Espanha deu aquela derrapada no começo ali contra Cabo Verde, né? E é um jogo bastante interessante em termos de classificação, né? Que essa partida aí pode deixar uma das seleções em primeiro do grupo, ou pode jogar lá de repente para buscar uma vaga como terceiro melhor, né? Uhum. É um jogo ali de vaga direta e de classificação direta como primeiro do grupo, a Espanha e o Uruguai, né? Quem perder pode cair bastante, pode terminar em segundo do grupo, ou até de repente buscar aquela terceira vaga. E olha, informação que eu vi agora há pouco, antes de começar o programa. Os bastidores do Uruguai não estão nada legais. Teve alguns jogadores da seleção que chamaram o Marcelo Bielsa, né, o técnico, para conversar, pediram para mudar estilo de jogo, para diminuir a intensidade do treino. Depois ele chamou o grupo inteiro para conversar, tiveram uma reunião lá quente. Ele, segundo o que eu li lá, ele disse que era mérito dele que alguns jogadores estavam se destacando, que tipo assim, ele que ajudou a desenvolver o Maxi Araújo, um outro jogador lá na seleção. Teve jogador que saiu da reunião na hora que ele falou isso. E segundo acho que os bastidores ali do Uruguai, o Marcelo Bielsa não fica mais um mês no Uruguai. Por isso que ele é conhecido como louco. É o louco Bielsa. É o louco Bielsa. E aí então o Uruguai vai com esse bastidores ali, sabe, nada legal, vai com o psicológico pressionado. E quando tem essa briga jogador-técnico, né, não tem essa sintonia, né? É complicado, porque daí o jogador deixa de correr, vou correr aqui pelo cara, né? Isso é fato, vou correr aqui pelo jogador. O vestiário. É o vestiário. Quando perde o vestiário é complicado. Exatamente. Então, assim, a favor da Espanha tem essa situação toda aí lá pro lado do Uruguai. Vamos ver o que dentro de campo vai acontecer. E aí nós temos amanhã, fechando então essa terceira rodada
fase de grupo da Copa, temos 6 da tarde, Croácia e Gana, Panamá e Inglaterra. Vamos ver, né, o que acontece. O que acontece. Temos 8h30 da noite, o Congo e o Uzbequistão, Colômbia e Portugal. É Colômbia que a gente elogiou agora há pouco. Portugal com o Cristiano Ronaldo ali, com aquela, né, velha já e intrínseca fome de gols e de bom desempenho, mas acho que tem tudo para ser um jogo muito bom também. E temos amanhã à noite Jordânia e Argentina. Messi certamente vai deixar uns 2 ali pelo menos. E Argélia e Áustria, ambos 11 da noite. Então assim fechamos a fase de grupos dessa Copa do Mundo. E aí, domingo já é 16avos. Aí começa a Copa. Aí começa quem perder é tchau, assim como algumas aí já estão dando tchau, né, por terem sido eliminadas. E a partir de domingo perdeu, volta para o seu país. E nesse momento nós temos 4 confrontos definidos já no 16avos. Domingo, África do Sul e Canadá, 4 da tarde. Segunda, Brasil e Japão, 2 da tarde. 10 da noite, Holanda e Marrocos. Às 5h30 vai ter a Alemanha contra o terceiro colocado do grupo, ou A, ou B, ou C, ou D, ou F. Então tá em aberto ainda, então não é um jogo definido. E entre os definidos temos na terça-feira, Costa do Marfim... Na quarta-feira nós temos, 1º de julho então, Estados Unidos e Bósnia, quarta-feira, 9 da noite. O resto tudo em aberto. Tem esse da Alemanha que eu falei. Tem na terça-feira, então, Costa do Marfim, que vai pegar o segundo colocado do grupo I. Na terça também, 10 da noite, o México pega o terceiro colocado ali, ou do C, ou do E, ou do F, ou do H, ou do I. E aí temos outros tantos definições para acontecer ainda, principalmente para os jogos na sexta-feira da semana que vem, dia 3 de julho. O que você achou, Leandro, então, desses confrontos 16avos? Ó, África do Sul e Canadá, Brasil, Japão já comentamos. Deve dar África do Sul aí. Eu também acho. África do Sul e Canadá. Tô apostando nos Bafana, hein? Já vamos deixar aqui também nossa Futebol opinião. alegre. Né? Eu acho que eu vou, né? Acho e vou torcer para a África do Sul. Temos então na segunda Holanda e Marrocos. Pelo favoritismo deve dar a Holanda, mas o Marrocos, né, fez uma ótima primeira fase. Bem complicado o confronto aí. Olha, eu vou dar uma titubeada aqui pensando, mas eu vou apostar, não vá torcer assim, mas eu acho que Marrocos, hein? Eu vou apostar no Marrocos aqui. Eu acho que o Marrocos vai surpreender e vai tirar a Holanda. Esse Brasil. É o jogo que derruba os apostadores. Marrocos e Holanda. Para quem que você joga? É difícil. É verdade. Quem que você vai? Quem que você... E na quarta-feira, Estados Unidos e Bósnia. Eu acho que Estados Unidos passa, porque Estados Unidos evoluiu muito, né? Desde a estreia ali, fase de grupo. Acho que Bósnia roda para os Estados Unidos. E joga em casa, né? Tem a torcida aí ao seu favor. Apesar que o americano é gelado para torcer, né? Né? Não é igual ao futebol. O africano é diferente, né? A torcida... Africano, mexicano, brasileiro é diferente. A paixão, o argentino, né? É verdade. Também é diferente aí a torcida. Mas eu acho que também os Estados Unidos devem passar no confronto. Então, por hora, são esses os jogos do 16avos. Vamos aguardar os resultados dos jogos aí de hoje, né? Porque vai ter definição ali, pessoal lá da França, Noruega, Inglaterra. Vamos ver entre os jogos de hoje e amanhã quem vai passar por 16avos, quem já vai dar tchau e terminar de definir então os confrontos do 16avos. Torcer para a nossa seleção segunda-feira vencer o Japão. Palpite, Leandro, para fechar o Correio Esportivo dessa sexta, palpite do Brasil e Japão. 3-1. 3-1? 3-1. Eu vou de 3-1 também. Tô contigo. Vou deixar um golzinho pros japoneses fazer. O ideal era 3-0, né? Sem susto. 2 já no primeiro tempo, no segundo. De repente o Neymar brilhando no segundo, já fazendo um gol, né? Ele faz o terceiro ali. Pra ganhar confiança aí para o outro mata-mata. Vamos precisar dele ali das oitavas para frente. É isso então, Leandro. Maravilha. Obrigado pela sua presença. Valeu. Mais um programa. Eu te vejo... Hoje vamos justificar a criação de blusa, porque não dá pra ficar só de camisa. Mas a camisa tá aqui. O torcedor tá on. O comentarista aqui. Tá aqui. Mas é o nosso Paraná. Só que hoje não dava, né? Nosso Paraná nos impediu hoje de estar exibindo a amarelinha. Mas então eu tô de volta na segunda-feira com o Leandro, trazendo aqui quase que em tempo real, assim que a bola parar de rolar, entre Brasil e Japão. Vamos estar aqui gravando o programa, comentando então. Tomara
com a classificação do Brasil para as oitavas, né? Tomara que não seja eliminação para os japoneses, né, Leandro? Verdade, William. Que seja assim, né? Com a vitória da seleção brasileira. Vamos lá. 3-1 Brasil, nossa aposta, hein? Bom final de semana para você. Nos vemos segunda-feira, galera. Valeu!